A aprovação da proposta de emenda à Constituição da chamada PEC das domésticas foi um dos destaques no Congresso Nacional em 2013. No entanto, passado mais de um ano da promulgação da emenda constitucional 72, os principais interessados ainda aguardam pela regulamentação. Quem esclarece o assunto é o juiz de trabalho Cássio Oliveira Manuel, aqui do TRT da 21ª Região do Rio Grande do Norte. Doutor Cássio, é um prazer recebê-lo mais uma vez para tratar também desse assunto. O senhor esteve aqui conversando conosco e obrigado mais uma vez por aqui tão gentilmente atender ao nosso convite para conversarmos sobre esse tema, né? Eu que agradeço o convite. Ô Cássio, como eu já falei, um dos destaques do Congresso em 2013 foi exatamente a aprovação da tão falada e chamada PEC das domésticas, né? Como é que foi, digamos assim, nós podemos historiar, rememorar todo esse processo? Como é que nós podemos fazer essa memória da história da votação dessa PEC no Congresso Nacional? Efetivamente foi uma grande conquista para a categoria, né, dos domésticos, a aprovação da PEC e a emenda Constitucional 72. Realmente ela se caracterizou pela garantia de uma série de direitos, na verdade a extensão de uma série de direitos que eram conferidos apenas a outras categorias profissionais e foram estendidos à categoria dos domésticos. Eu acredito que houve sim uma grande evolução legislativa e constitucional nesse aspecto, mas que infelizmente está esbarrando diante dessas travas que é o processo legislativo. E que de certa forma até demorou um pouco, né, todo o trâmite processual no Congresso para ser votado, né, para ser aprovado. Na verdade, Manassés, o projeto inicial, o projeto de lei complementar, o 224 de 2013, ele teve uma tramitação até rápida, porque se a gente observar, a emenda constitucional é de abril de 2013, certo? Sim. E o projeto de lei complementar no Senado, que teve origem no Senado, que o relator foi o senador Romero Jucá, ele foi aprovado em julho de 2013. Mas como o processo legislativo ele precisa passar pelas duas casas do Congresso, como ele iniciou no Senado, ele foi remetido à Câmara dos Deputados. Então, essa primeira fase ela foi até célere, porque em julho de 2013 o projeto já teve aprovação no plenário do Senado. Mas realmente na Câmara dos Deputados ele teve algumas modificações e esse processo legislativo dentro da Câmara é que efetivamente atrapalhou bastante a efetivação, de modo que até hoje ainda não houve a promulgação desse projeto de lei complementar. Espera-se nas discussões gerais isso para este ano ainda? Olha, é difícil dizer, Manassés, porque nós temos um ano de eleição, então a pauta do Congresso ela fica um pouco travada. Tivemos também esse atraso em razão da Copa. Então, as informações do site da Câmara dão conta que, durante o processo de tramitação, houve algumas emendas, ou seja, foram propostas mudanças no texto original que veio do Senado, na Câmara dos Deputados, e isso, pelo regimento, faz com que necessariamente o projeto tenha que voltar ao Senado, para que o Senado analise as alterações sugeridas pela Câmara e, a partir da conclusão desse procedimento, é que efetivamente possa ser encaminhado o projeto de lei complementar para a sanção do presidente. Doutor Cássio Manuel, no geral, o que é que será trazido, digamos, nós já conversamos sobre isso, mas é bom sempre ressaltar para o telespectador, o que será trazido de avanços e benefícios aos domésticos com essa regulamentação? Bom, desde a promulgação da emenda, existem certos direitos, uma gama de direitos que foram autorregulamentados com a própria publicação, com a promulgação da emenda. O projeto de lei complementar, ele vai trazer regulamentação para as questões mais embrincadas, as questões mais controvertidas, no que diz respeito à questão da regulamentação do FGTS, a forma de regulamentação, o pagamento da indenização dos 40%, o auxílio creche, o seguro-desemprego, o recolhimento do INSS, que é realmente uma questão que preocupa bastante o empregador. Esses eram os aspectos que não eram consenso? Não, efetivamente houve muito debate sobre essa questão, porque a grande discussão, na verdade, pelo próprio direito do trabalho, é uma discussão do empresariado, é que a carga tributária sobre o trabalho é muito elevada. Então, em relação ao empregador doméstico, a questão do recolhimento do INSS é uma questão realmente muito sensível e que gera uma série de complicações.
Então, efetivamente, existe uma série de debates sobre essas questões. Ou seja, são vários aspectos ainda que, apesar de terem sido exaustivamente debatidos, acredito, no Congresso Nacional, mas ainda estão aí no seio da sociedade sem serem regulamentados e algumas pessoas até não sabem se o direito lhes é devido ainda. Por exemplo, as pessoas, ou as domésticas, ou os representantes, advogados, enfim, já estão vindo à procura da Justiça do Trabalho, cobrando alguns desses direitos, né? Como é que o juiz do trabalho, o senhor que está na lide diária aí, nas audiências das varas, tem chegado o processo já pedindo esses direitos que ainda não foram regulamentados? Pois é, a gente tem uma dificuldade muito grande em como explicar para o trabalhador. Normalmente o trabalhador doméstico é um trabalhador humilde, né, de pouca instrução, como houve todo um alarde, toda uma divulgação da mídia de que ele tinha uma série de direitos e ele vem à justiça e não é possível satisfazer ou não é possível atender o pleito que ele vem fazer. É uma situação que nos coloca numa situação difícil, até para tentar caracterizar. Mas eu acho importante a gente utilizar esses meios de comunicação para esclarecer que, efetivamente, a regulamentação desses direitos não depende da justiça, né? Depende mesmo do processo legislativo. Então, todos esses direitos que dependem exclusivamente de regulamentação, enquanto o processo legislativo não for encerrado, a justiça não pode conceder. Não há um espaço legal para isso. E é o que a gente tenta informar para essas pessoas. E a gente ouve todos os dias, não, mas não foi publicado na imprensa que a gente tem direito ao adicional noturno, ou que a gente tem direito ao seguro-desemprego. E aí é o nosso papel de explicar para essas pessoas que, infelizmente, até o presente momento, essa regulamentação ainda não aconteceu. Em razão disso, não é possível atender a esses pleitos. Ou seja, não é uma regulamentação feita pelo Poder Judiciário, mas sim pelo Poder Legislativo, né? Exatamente. Então, até a publicação do projeto de lei complementar, que é o que regulamenta esse conjunto de direitos, infelizmente, a Justiça não tem condições de efetivar esses direitos pretendidos. Até porque a própria emenda constitucional ela faz uma ressalva expressa ao dizer que determinados direitos dependem da regulamentação. Então, por ter essa previsão expressa, não é possível fazer essa extensão, ainda que de forma principiológica. Está tudo amarrado ali direitinho, né? Muito bem, doutor Cássio, nós vamos precisar fazer um breve intervalo e dentro de instantes nós voltamos com Justiça e Trabalho.